A paz de Jesus e o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no Senhor, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meus queridos, amados hermanitos y hermanitas, sean todos bienvenidos a nuestro canal em YouTube. Já meta o dedo no like, se inscreva, compartilhe, fique à vontade. Hoje, dia do Senhor, feliz domingo a todos, Santa Missa para todos. Hoje, dia do Senhor, hoje, dia da Assunção do Senhor. O evangelho que nós vamos ouvir hoje, no Santo Culto da Missa, está em Mateus 28, do versículo 16 ao versículo 20. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho segundo São Mateus, glória a vós, Senhor. Os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte de que Jesus lhes tinha indicado. Quando o viram, adoraram-no, e eles, que a princípio tinha duvidado. Jesus aproximou-se, falou-lhes assim: Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. E depois, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar todas as coisas que vos mandei. Eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos amados irmãos e irmãs, aqueles que acompanham com a Bíblia na mão, também acham um pouco diferenciado, porque eu estou com a Bíblia da tradução Matos Soares. Lendo hoje o Evangelho, meditando hoje esse Evangelho pela tradução Matos Soares. É de se arrepunar ou de dar calafrios na alma quando nós vamos escutar hoje na missa o lecionário deturpado, no lugar de adorar, está se ajoelhar. É isso que você vai ouvir. Porque o lecionário da missa que eu e você participamos, ele veio de onde? Da CNBB. Então adulteraram o termo adorar para se prostrar, se ajoelhar. Não pode tirar o termo adorar. Mas por que eles tiraram o termo adorar? Porque nem mesmo a teologia da libertação acredita que Jesus é Deus. Alguns dizem, porque a gente hoje tem a internet, alguns chegam a dizer, mas no fundo eles não creem que Jesus é Deus. Por isso, substituíram o termo do versículo 17, quando o viram, adoraram-no. Adoraram-no. Mas você vai ouvir do lecionário e de Bíblias como Pastoral, Bíblia da CNBB, Bíblia de Jerusalém, Bíblia do Peregrino, Bíblia da Edições Loyola, TEB e algumas outras, vai encontrar o termo, quando ouviram, ajoelharam-se. Substituindo erroneamente com um pensamento protestante que se ajoelhar é o mesmo que adorar. Mas nem mesmo as protestantes que tenho aqui em casa está adulterado esse versículo. Tiraram para substituir por ajoelhar-se. Certo é que esse evangelho fala de um sacramento. O sacramento do batismo. Repare, meus irmãos, que na Bíblia, Matos Soares e da Ave Maria diz o seguinte: E depois ensinai a todas as nações. Eu não gosto muito
desse versículo nessas duas traduções. A Bíblia Editora Santuário, se aqui não me engano, está escrito: e depois e ensinai-as, fazendo delas discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazendo discípulos. Nós, pelo batismo, nos tornamos discípulos de Jesus, porque nos revestimos desse Cristo, no seu sacerdócio, no ser profético e no reinado com ele. Profeta, sacerdote e rei. Mas deixa um pouco a desejar as duas traduções, Ave Maria e Mato Soares. Na questão desse versículo, não tem o termo fazer discípulos. O termo ensinar está correto porque tem a catequese. Ninguém vai ser batizado sem conhecimento. Os pais têm que conhecer onde vai colocar seu filho, onde está para ser batizado. Recebem a catequese. Para depois o filho, quando tiver uso da razão, dar aquela catequese ao filho. Para ele se preparar para a primeira Eucaristia. Verdade é que pelo batismo, Jesus está com a igreja, e o batismo é o centro da nova e eterna aliança, é o centro da religião cristã. Veja. Ensinando-as a observar todas as coisas que vos mandei. E eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo, até o julgamento universal. Alguns dizem, Jesus vai estar com a igreja até o julgamento universal. Daí Jesus não vai estar mais. Espera aí, a igreja vai estar fisicamente com ele por toda a eternidade, porque vão ressuscitar, vão entrar na eternidade, de corpo e alma. Para meus irmãos, que aqui o batizado tem que ser 3 pontos interessantes que esse evangelho aborda hoje para os batizados. Ser um verdadeiro adorador. Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha indicado. O monte na Bíblia, teologicamente, na teologia bíblica, o monte é a igreja. É como que dissesse que Jesus apontou para a igreja, para o templo. A casa de Deus, que é a casa de Deus, diz Paulo, 1 Timóteo 3,15, a casa de Deus, a casa do Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Quer dizer, sustenta toda a verdade, é sustentada pela igreja. Sustentáculo. Sustentáculo é aquilo que sustenta. Então, se a igreja não tem como a verdade ser sustentada, não é por aqueles que estão fora. Cortou um membro do corpo, está morto. Estão fora do corpo, está morto. Está fora do corpo, está morto. Primeiro, Jesus aponta à igreja que eu e você temos que estar verdadeira, seu corpo místico. Pelo batismo somos impregnados nela, por isso que aqui fala do batismo. 1 Coríntios 12 e 13. Segundo ponto, quando vamos à igreja, nós batizados, vamos ao sacrário para adorar Jesus eucarístico. Versículo 17. Quando o viram, adoraram. E nós vamos ao sacrário se prostrar para fazer ali, prostrados, ajoelhados, a nossa adoração, a nossa oração, a nossa intimidade com Jesus eucarístico. Por isso aqui também está apontando a missa. Hoje é dia de missa. Receber Jesus na Eucaristia. Para adorá-lo em espírito e em verdade. Terceiro ponto. Observar os ensinamentos de Jesus pela boca da igreja. Quem vos ouve, a mim que ouve. Lucas 10, 16. Eu disse 3 pontos, mas são 4 pontos. Aliás, são 3. E aí está a promessa. São 3 mesmos. Estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Os 3 pontos. O monte que Jesus indicou aos apóstolos e a igreja. E a igreja, segundo ponto,
para adorar o Senhor, seja no santo culto da missa, seja no sacrário que está no templo. Segundo ponto, guardar os ensinamentos de Jesus através da Santa Madre Igreja. Meus queridos irmãos e irmãs, este pequeno evangelho tão valioso que tem como cerne, centro, o batismo. Somos revestidos de Cristo. O céu se abriu para nós. Recebemos o Espírito Santo e nos tornamos, pelo batismo, filhos amados do Pai, no qual está a sua afeição. Todo batizado está à afeição, está revestido do Cristo. Recebeu vida nova, assumindo esse batismo. Se ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas lá do alto. Colossenses 3, 1. Meus queridos amados hermanitos e hermanitas, Deus los bendiga a todos ustedes. Bom domingo a todos. Santa Missa para todos. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.